Seu José Raimundo, o senhor estava me contando que por um período o senhor esteve conosco aqui no Ministério Mudança de Vida, em meados de 2014. Depois o senhor acabou indo para o interior por conta de trabalho e o senhor passou por diversas situações na saúde, familiar, sentimental, mas também o senhor entendeu que tudo isso foi por conta do seu espiritual que não estava estabelecido com o Senhor, não foi? Sim, é verdade. Essa parte, quando eu entendi que eu tinha que cuidar da minha parte espiritual e entregar para Deus definitivamente tudo isso, foi um momento que foi necessário. Eu fui para o fundo do poço, eu visitei praticamente, vamos dizer que passei pelo vale da sombra e praticamente pode-se dizer que eu permaneci no vale da morte, né? Porque na época da Covid eu fui dado como morto, depois eu voltei, aí o médico mandou eu vir para o interior, pela qual eu tive que ficar isolado totalmente de pessoas até que eu me curei, e devido a algumas circunstâncias do trabalho e da parte sentimental e emocional, acarretou diversos problemas de saúde, a qual por pouco eu não perdi as minhas pernas. Houve uma situação a qual eu tive que ia ser amputado, fui chamado para uma sala de cirurgia. E quando eu comecei a ter uma intimidade com Deus nas orações, nas intercessões, porque ao mesmo tempo eu comecei a orar por pessoas que estavam com uma enfermidades, porque a bispa deixa uma passagem na palavra que ela diz: quando você está doente, você é curado, então você ora por aquele que também está sendo curado e precisa da sua ajuda. E eu entendi que, como eu pedi para Deus a cura e condições para que eu pudesse cuidar da minha saúde, foi que eu entendi que, além disso, eu tinha que cuidar da minha vida espiritual. E aí eu voltei aos pés do Senhor, e me ajuntei ao Senhor e comecei a ter mais uma intimidade com Deus, e isso vem mudando a cada passo, a cada dia, mais ainda a minha vida. Comecei pelo espiritual e falei para o Senhor: Senhor, eu preciso ir para o ministério. Foi quando foi soltada uma palavra, tanto a bispa soltou uma palavra, como o bispo também falou: você não vai viajar, porque não é o momento de você viajar, não é o momento de você partir. Parecia assim que era falando comigo mesmo, que não era o momento de eu viajar, e aconteceu que a empresa tirou as minhas férias. Eu não tive condições de vir aqui para São Paulo, nem para vir aqui no ministério, para estar aqui junto com vocês. E quando eu passei por toda essa situação, aí veio o propósito dos 52 dias, e eu fiz um voto dos 52 dias, pela qual eu fiz o jejum de Daniel, fiquei 20 dias de jejum para cuidar realmente da minha vida espiritual. E com esses cuidados espirituais, eu comecei a orar por vida de pessoas, comecei a orar por vida de crianças que estão nos hospitais, pedi para Deus, nesse intermediário, eu falei: Senhor, eu gostaria, da forma que o Senhor está cuidando me ajudando a cuidar da minha saúde, como que eu faço para orar pelas crianças ou pelas pessoas que estão no hospital? Aí eu fui no hospital e perguntei como que eu podia fazer visita para as pessoas e tudo. Aí me deram uma lista de documentos que eu precisava ter para poder fazer essa visita em hospitais. Aí foi que eu fui, em 1º de janeiro para cá, eu comecei a me capacitar, me esforcei mais, me desempenhei mais nessa parte das orações, de intercessão pela vida das pessoas, a qual, quando chegou no momento certo, Deus me deu condição de eu vir para cá, para São Paulo, para o ministério, para vir aqui para dar o meu testemunho, para rever os meus irmãos que eu só estava acompanhando pela rede de TV e pelos canais de comunicações. E hoje, com os resultados que eu tive dos médicos, é surpreendente, porque na hora que eu saí da sala do médico, eu não me contive,
as emoções, porque não só eu chorei, como os médicos também ficaram emocionados, a equipe de enfermeiros também, porque eu fiquei com umas pernas como se estivesse todas podres mesmo, assim, dos médicos pegar e falar, não tem mais jeito. Eu não tinha forças para andar, mas eu tinha que trabalhar por conta do meu aluguel e tudo. E também falei para Deus que a partir daquele momento eu não ia deixar mais de ser um dizimista, que eu já estava sendo, mas o dinheiro, mesmo sendo dizimista e ofertando, mas não tinha coisas que estavam sendo impedido, porque era o meu lado espiritual e também sentimental. Foram relacionamentos errados que eu tive no meu passado, que contribuiu muito para que eu me afastasse do ministério e também me afastasse da presença de Deus. E a partir do momento que eu tomei uma decisão de que eu não queria mais nada daquilo, e resolvi enterrar tudo aquilo numa sepultura e acabar com tudo, foi que Deus começou a mudar tudo a minha vida, o meu comportamento, a minha postura, as minhas atitudes, os meus projetos também já são outros, não são mais o que eu tinha do passado. Eu tinha um livro muito triste, que eu nunca tive um acompanhamento de uma mulher dentro de casa, porque não fui criado com mãe, sempre foi com meu pai. Então, entre todas as coisas, umas coisas boas que teve porque ele foi pai e mãe, mas eu tive muito mais coisas ruins do que coisas boas. Mas eu deixei as coisas ruins de lado e fechei um livro e hoje eu estou começando a fazer um novo livro. Não é uma página, não é um capítulo, é um novo livro que está sendo feito agora pela minha vida. Este é o momento de eu vir, por isso que eu vim para dar esse grande testemunho, porque eu já tinha mandado mensagens dizendo, irmãos, olha, eu vou para São Paulo, mas se prepare, porque esse testemunho meu vai ser tremendo, ele vai ser para impactar a vida de muitas pessoas, porque Deus já disse que vai me usar para que eu possa impactar a vida de outras pessoas através dos meus testemunhos, através das minhas atitudes, através do meu comportamento, é que vai mudar a vida também de muitas pessoas. Seu José Raimundo, o senhor estava me falando que hoje nós estamos na Santa Ceia do Senhor e o senhor disse que foi um privilégio estar na casa do Senhor, tomando a Santa Ceia, junto com o corpo, e que isso fez o Senhor pensar que não é a mesma coisa estar longe de Deus, mas sim presente na casa dele. Sim, quando eu cheguei aqui, parece que Deus já tinha preparado para me vir do dia de eu entregar o 7º jejum do propósito, e coincidiu da Santa Ceia cair justamente no mesmo dia. Eu falei, Senhor, mas que benção, que maravilha eu entregar o 7º jejum do propósito lá na igreja e ainda participar da Santa Ceia, do corpo presente, porque até então a gente, quando está longe, está em outros estados, a gente se torna uma igreja virtual, mas a gente sempre precisa ter uma oportunidade de vir e estar presente na casa do Senhor, né? E aqueles irmãos que também estão distantes, eu peço a Deus que também dê condições para que uma vez por mês, ou pelo menos 2 vezes a cada 2 meses, que Deus dê condições para que cada um deles também possa vir estar participando do culto na igreja, pode estar participando da Santa Ceia e sentir a presença de Deus da mesma forma que eu tenho sentido aqui e que eu senti hoje aqui, né? Foi muito bom mesmo. Seu José Raimundo, para essas pessoas que estão nos ouvindo o testemunho do Senhor, qual a mensagem que o Senhor deixa em relação a todas as mudanças que o Senhor esteve a partir do momento que o Senhor buscou a Deus de todo o coração? O Senhor deixou sentimentos, mágoas, deixou situações, escolhas erradas, e hoje o Senhor está aqui para glorificar o nome dele. Qual é o testemunho que o Senhor deixa? Olha, além desse testemunho que eu deixo para todos vocês ouvintes que estão ouvindo agora neste momento, é que tudo que vocês forem fazer,
peça uma direção de Deus primeiro. Peça para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você tenha a visão daquilo que você deseja, se é aquilo mesmo que está certo, para que lá na frente você não venha ter nenhum problema, né? Seja ele sentimental, conjugal, familiar. A bispa sempre, todo final de semana, ela sempre fala, vá para a mesa. Por que vai para a mesa, pessoas? Porque quando você está junto com a sua família, você consegue se relacionar melhor, entender as coisas melhor. E você que está distante também, você tem um testemunho para dar, você tem algo surpreendente para acontecer na sua vida. E tenha um pouco mais de intimidade com Deus, porque é esta intimidade que você tem com Deus é que muda a sua história, que muda a sua vida. E Deus, ele nos dá essa oportunidade para que a gente possa buscar Ele. A gente tem o livre-arbítrio, a gente só precisa ter coragem. E no propósito de Josué, ele nos fala sobre encorajamento. E hoje eu tenho observado que, por conta de algumas mensagens que eu deixei em programas de rádio e em algumas igrejas que eu falei com algumas pessoas, falei sobre o propósito de Josué, é que ele não seja somente em 2024 para nós, que ele permaneça, esse propósito de Josué, para toda a vida, porque ele nos dá encorajamento para buscar aquilo que a gente deseja no coração, seja um trabalho, seja na família, uma reconciliação com seus pais, com seus irmãos, com seus parentes queridos. Como tem pessoas que não têm contato com os filhos, com os próprios pais, deixa os pais longe por conta de um trabalho, por conta de um casamento, e se afasta do pai e da mãe. É um momento de você ter um encorajamento e se reconciliar com os seus familiares. Vá para a mesa, como a bispa sempre fala, vá para a mesa, nem que seja um domingo, uma vez por ano, mas vá para a mesa, se reúne todos, se conversa. É muito bonito, isso nos fortalece espiritualmente, porque quando nós fazemos algo que agrada a Deus, Deus retribui para a gente. E isso é maravilhoso. É a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos ouvindo agora, né? Creia em Deus, tenha fé em Deus e procure seguir sempre numa direção. Se você tiver dúvida de algo, pede para Deus dar uma direção, que Deus vai te encaminhar para um caminho certo. Assim como Deus fez comigo, me restaurou, está me levantando, me fazendo uma nova criatura, eu creio que tem muitas pessoas que também ou, né, vai estar melhor ou vai continuar, mas a gente quer que se melhore. E perante uma coisa que eu passei há uns meses atrás, eu conversei com uma pessoa e ele estava rindo, ele até é um pastor, ele deu um sorriso e falou assim, olha, a sua história é muito engraçada. Eu falei, por que engraçada? Porque eu conheci um cara que ele estava indo numa estrada e estava morrendo de fome e achou um cacho de banana. Aí ele saiu comendo a banana e jogando a casca para trás. Aí ele olhou para trás e viu um cara atrás dele comendo a casca. Aí ele entendeu que, se a sua vida está ruim, tem de alguém que está pior do que a sua. Mas a partir do momento que a gente entrega para Deus, Deus muda tudo, né? Maravilhoso. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Deus abençoe. Amém a todos nós.